compromisso para o casamento. E ao longo desses anos, nós temos aprendido, irmãos, que tudo o que nós fazemos só terá valor eterno na medida que cooperar com o propósito eterno do Senhor. E todas as verdades que nós aprendemos até aqui, durante esse ciclo, caminhando como família, tudo que nós falamos sobre família até aqui, comprovam esta afirmação. Por isso, meus irmãos, quando nós vamos falar hoje à noite aqui sobre compromisso para o casamento, nós queremos demonstrar quais são as bases em que um discípulo ou discípula deve firmar-se para constituir uma família. É importante que cada um dos jovens, do rapaz e da moça, saibam que no caminho para o casamento, nós entendemos que pode haver 3 tipos de relacionamento entre os jovens solteiros. São eles: a amizade com observação e a amizade com compromisso. Essas expressões, obviamente, elas não estão explicitadas na Escritura, são expressões que foram convencionadas por nós a utilizamos, mas elas foram extraídas de princípios da palavra do Senhor. E elas têm como objetivo orientar os jovens quanto a este tema. Vamos falar, em primeiro lugar, sobre o primeiro tipo de relacionamento entre os solteiros, a amizade. Meus irmãos, como Deus espera que nós nos relacionemos? O que nós temos entendido é que deve haver profunda amizade entre os irmãos e irmãs solteiros. E há um ditado popular que diz que entre homem e mulher não tem como haver amizade. Obviamente, isso não é verdade. É possível, sim, haver um relacionamento puro e santo entre irmãos e irmãs. Este é o primeiro tipo de relacionamento entre os jovens. A amizade pura e simples, e nada mais do que isso. O empenho dos rapazes e das moças é por desfrutar de um relacionamento sadio, livre de qualquer pressão emocional, para que cresçam e amadureçam no Senhor. O ambiente produzido entre jovens e moças deve ser rico em amizade. Buscar essa boa comunhão, onde os rapazes vão aprender a serem cavalheiros. Sim, rapazes, serem cavalheiros, gentis, cordiais e educados. E onde as irmãs, as moças, aprenderão a serem dóceis e discretas. Assim, todos crescerão sem pressões emocionais ou segundas intenções. E aqui eu quero trazer um alerta. Para que a amizade entre rapazes e moças permaneça saudável e sem riscos, os rapazes e moças não devem se tornar confidentes. Coloquemos fora todos os segredinhos. Que seja um relacionamento sadio, santo. E um relacionamento assim, meus irmãos, vai produzir edificação e maturidade. Eles podem orar, edificar, profetizar e servir. É importante que não exista, por parte dos irmãos solteiros ou casados, o comportamento irresponsável de instigar, pressionar o solteiro a um relacionamento prematuro de observação ou compromisso. É o que nós temos costumado chamar, historicamente, das tais torcidas organizadas. Esse tipo de empurrão irresponsável para cima dos jovens. Esse tipo de prática só atrapalha o relacionamento entre os jovens. Que todos nós cuidemos com isso. Não podemos esquecer que agora é o tempo para a qualificação, não para o casamento. Como discípulo do Senhor Jesus, se você quer encontrar alguém maduro para ter como marido ou esposa, que você então seja maduro, seja madura para ser encontrado por alguém. É nesse ambiente
de muitas amizades que poderá surgir um interesse por alguém e que depois será transformado em observação. Falemos um pouco agora sobre o nosso relacionamento, o relacionamento dos jovens com o mundo. Devemos ter muito cuidado com o mundo. Orando ao Pai, Jesus nos trouxe o alerta. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Temos contato com as pessoas do mundo, mas não temos comunhão com elas. Nosso relacionamento com os de fora deve ser limitado a ter como objetivo a proclamação do Evangelho e não o desfrutar de uma amizade. Por isso, é muito importante que os filhos e filhas de Deus guardem seus corações de desenvolver algum interesse pelos filhos e filhas desse mundo. Não se deixem levar, preste bem atenção nisso, não se deixem levar pelos sofismas criados pelas experiências de outros, do tipo, mas ele pode se converter. Casamento, meus queridos, envolve decisão séria e não pode ser usado como campanha evangelística ou loteria. Outra verdade, outra coisa que queremos destacar aqui. Qual o padrão do mundo para o relacionamento entre os jovens? Como o mundo enxerga isso? Nós vivemos os dias, meus irmãos, onde o sexo fora do casamento é normal, onde o namoro se tornou abre aspas, um estado civil intermediário, fecha aspas. Na prática, é um período de tempo onde é permitido satisfazer todos os desejos e impulsos da carne. Por isso, não há limites para as carícias, a alma é quem dá as ordens. As motivações são as mais egoístas possíveis. Ou seja, tudo aquilo que Deus reservou para ser desfrutado por pessoas casadas, mas sem as responsabilidades e o compromisso do casamento. A palavra de Deus, é importante deixar claro que a palavra de Deus reconhece apenas 3 tipos de estado civil: solteiro, casado e viúvo. Não há nenhuma condição intermediária. Além do namoro, uma outra prática que surgiu nos últimos anos e se tornou muito comum entre os jovens e adolescentes, ela se chama ficar. É a mesma coisa que o namoro, com as mesmas liberdades. O que muda é o período de tempo. O, abre aspas, relacionamento, fecha aspas, pode durar alguns minutos ou, no máximo, algumas horas. A definição, queremos deixar claro que a definição dessas práticas à luz das Escrituras nada mais é do que impureza, fornicação, sensualidade e imoralidade. E as Escrituras declaram de forma contundente que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lamentavelmente, nós encontramos essa mesma prática até mesmo entre aqueles que se declaram cristãos. Temos um texto que para nós é um texto-chave e que serve como base para tudo isso que temos falado até aqui. É o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 3 a 8. Diz o texto sagrado: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. É devido a tudo isso, meus irmãos, que nós não utilizamos entre nós a palavra namoro,
porque nós entendemos que ela é imprópria. Nós convencionamos chamar de compromisso. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece nesse relacionamento. Um rapaz e uma moça que se amam assumem um compromisso que tem como objetivo o casamento. O desejo de ambos é constituir uma família e cooperar com Deus para a realização de seu propósito. Há um perigo em tudo isso. O perigo da paixão. A paixão, meus irmãos, é um sentimento, uma emoção. Surgir um sentimento é normal, porém um discípulo precisa ter controle sobre todas as suas paixões. Ser dominado e dirigir a vida por sentimentos e paixões é absolutamente errado. Toda paixão deve estar submissa à vontade de Deus. E toda paixão em desacordo com a vontade de Deus é pecado e deve ser abandonada. Temos dois textos que deixam isso claro para nós, que nos norteiam. O primeiro texto é o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, quando diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O outro texto é Provérbios 23, versículo 19. E o conselho de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, é esse: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. O mundo diz para seguir o coração, mas a palavra do Senhor nos adverte ao dizer que o coração é enganoso e que nós devemos guiá-lo retamente e não sermos guiados por ele. O segundo tipo de relacionamento entre os solteiros é a amizade com observação. Para que um rapaz e uma moça possam assumir um compromisso visando o casamento, eles precisam primeiro se conhecer dentro de um relacionamento de amizade pura, simples e sincera como irmãos em Cristo. Em meio a esse relacionamento de amizade é que surgirá o interesse pelo compromisso. A partir desse interesse, inicia-se a observação. Continua a amizade, mas agora com observação. A amizade será desenvolvida e aprofundada, buscando conhecer melhor a pessoa que está sendo observada. Antes de tomarem a decisão de assumirem um compromisso para o casamento, devem primeiro passar por um tempo de observação. E aqui, meus irmãos, aqui há um princípio fundamental que precisamos guardar com todo carinho. Eu vou ser amigo daquela que vai ser minha esposa. Não podemos nunca pensar que não devemos nos comprometer com alguém que já nos conhece muito. Pois, na verdade, é exatamente com essa ou com esse que eu devo me casar. E aqui vai um lembrete para todos. Eu devo conhecer para me comprometer e não me comprometer para conhecer. Entendemos que a observação ela tem duas fases. A fase inicial, a primeira, a fase inicial da observação, é aquela na qual o jovem ou a jovem ainda não está definido pela pessoa observada. Por isso, é muito importante que a observação seja discreta e invisível. Apenas os vínculos próximos e os pais do próprio jovem devem ser envolvidos para ajudá-lo a observar e discernir o necessário na outra pessoa. Nessa fase, o discípulo ou a discípula não deve ficar dando dicas para a pessoa que ele está observando. Não deve haver declarações que comprometam ou que despertem interesse. Declarações do tipo assim: olha, eu gosto de você, olha, eu só penso em você. Tome cuidado com isso, não faça isso, não dê dica. Não demonstre que você está observando. Como nós acabamos de dizer, seja discreto, seja invisível, que seja invisível essa observação. Isso é muito importante por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque a tendência natural de quem está sendo observado
é criar uma, abre aspas, uma máscara, fecha aspas, prejudicando a visão de quem observa. Segundo, porque pode ser despertado no coração daquela pessoa que está sendo observada um sentimento ou uma expectativa que talvez não seja suprida. Nesse momento, o discípulo não deve comprometer sua palavra. Nós precisamos ser responsáveis no que diz respeito a esse assunto. Vai aí um outro lembrete para vocês, para todos os jovens. Se ela é bonitinha ou não, você já sabe. Agora, o que você precisa é conhecê-la. Você já descobriu que ela era bonitinha, que ele era bonitinho, no primeiro dia que você viu. Agora, o que você precisa? Você precisa conhecer essa pessoa. E não se deixar levar pela embalagem, pela aparência. Se durante essa fase de observação, o discípulo chegar à conclusão de que não é aquela pessoa com a qual deseja se casar, ele deve, entre aspas, sair da observação sem deixar marcas. Se ele agiu com a devida discrição, não deixará feridas após o fim da observação. Caso, durante essa observação, surja um real interesse pela outra pessoa, ele ou ela poderá passar para a fase final da observação. E o que é a fase final da observação? É importante dizer que ela, enquanto não há uma decisão, essa observação segue discreta, até que haja um real interesse e um bom nível de definição por parte daquele que tomou a iniciativa de observar. Caso o interesse se concretize com uma confirmação de suas convicções, o jovem ou a jovem poderá passar para a fase final da observação, agora com um pouco menos de discrição, menos discreta. Nesse momento, ele solicitará o aval dos pais. Sim, é muito importante você ter aval de seus pais. Vínculos próximos e autoridades ligadas a ambas as partes, para o relacionamento poder se tornar mais próximo e visível, para crescerem na amizade, no conhecimento mútuo e convicção na decisão. Eu diria, irmãos, que essa orientação ela vale para todos nós, para todos os jovens, mas principalmente para aqueles que moram em cidades diferentes e distantes. Então, de repente, um rapaz começa a ir a uma cidade e ele pode despertar um interesse nos outros. Por que esse rapaz está vindo aqui? Então, é importante que fique claro que ele está ali observando uma moça. Por quê? Porque há a distância da cidade para o deslocamento e ele tem que ir para lá, ele está indo para lá com um objetivo. A moça está indo naquela cidade com um objetivo. Conhecer melhor aquele rapaz está indo naquela cidade para conhecer melhor aquela moça. Nessa fase, ambos saberão do interesse de um ou dos dois. Porém, ainda não há um compromisso para o casamento. Eles ainda estão se observando, estão se conhecendo para poder ter a certeza. Não é feito nenhum anúncio público, obviamente, até que decidam. E nós recomendamos até que não demore muito para tomar essa decisão. E se algum irmão ou irmã perguntar, é importante orientar os irmãos que esses dois jovens estão em fase final de observação. Em muitos casos, aquele que tomou a iniciativa de observar pode ainda não saber se é correspondido. A outra parte pode ter pedido um tempo para observar e pensar. E se ao final não houver interesse por parte do outro, é importante que aquele que tomou a iniciativa de observar tenha maturidade emocional para suportar uma resposta negativa, sem que fique desanimado ou tenha sua fé abalada. Afinal de contas, quando nós estamos falando de observação, afinal, o que é que nós temos que observar? O que é que o rapaz tem que observar na moça e o que que a moça tem que observar no rapaz? Nós vamos citar aqui uma pequena lista de características importantes que deve ser observado tanto na vida do rapaz como da moça, e algumas dessas, apesar de aparecerem apenas em uma das listas, ela vale
para ambos, tanto para o rapaz como para as moças. O que um rapaz deve observar numa moça? Se ela é fiel e estável na fé, se ela é ajudadora e companheira, se é mansa e submissa, se ela tem boa relação com os pais, um bom relacionamento com os pais, se ela é alegre e grata a Deus, se não é rixosa, se ela é respeitadora, se é trabalhadora e responsável, se é ordeira e higiênica, discreta e feminina, e se ela deseja fazer discípulos. E, por outro lado, o que os rapazes, o que as moças devem observar nos rapazes? Se ele é fiel e estável na fé, se é amoroso e não egoísta, se ele não é iracundo, se ele também tem bom relacionamento com os pais, se ele é submisso às autoridades, preste muita atenção nisso, moças. Se ele é corajoso e decidido, afinal de contas é um homem. Se tem as prioridades em ordem, se ele é trabalhador e responsável, se ele age por fé e princípios, não por impulsos, e principalmente por conta dos dias que nós vivemos, se ele é masculino e não tem trejeitos. Moças, prestem atenção nisso. Se ele deseja fazer discípulos, outra coisa muito importante, característica muito importante, se ele conclui seus projetos e não deixa coisas por fazer. Aqui vai também, meus irmãos, um alerta. Vale tanto para o rapaz quanto para as moças, mas eu creio particularmente que é principalmente para as moças e que deve ser levado muito a sério durante a observação. Nós vivemos os dias dos quais disse o apóstolo Paulo, onde os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O advento da tecnologia facilitou em muito o acesso a todo tipo de perversão sexual. Não são poucos os que se deixaram dominar por conteúdos pornográficos. Como consequência disso, temos visto muitos jovens absolutamente escravizados por todo tipo de impureza. Alguns acreditam ingenuamente que o casamento tem poder para resolver esse problema, mas infelizmente não é, como pastores, não é o que temos visto. Na verdade, os que se casam sem terem sido libertos de práticas de impureza levam para dentro de seu casamento todo tipo de sofrimento gerado pelo sentimento de desamor, frustração, desamparo e decepção. Por isso, é importante que você tenha absoluta certeza de que seu futuro cônjuge não está sob o domínio de nenhum tipo de pecado de natureza sexual. E quanto aos que vivem nessa prática, antes de pensar em assumir um compromisso para o casamento, busque ajuda entre os irmãos com os quais está vinculado. Vá diante de Deus em oração. Tenha certeza de que Ele já te proporcionou o maior de todos os recursos para vencer o pecado. A presença e o poder de seu Espírito Santo. Sim, Ele é o poder, essa presença do Espírito Santo é o poder de Deus para te livrar de todo tipo de escravidão. Portanto, não assuma compromisso para o casamento sem que tenha colocado um ponto final nessa prática. Nós trazemos ainda um alerta aos pais e pastores que não permitam que jovens com esse tipo de problema assumam um compromisso para o casamento. Em nome de Jesus, por favor. O que fazer na observação? Veja bem, preste bem atenção. Você está caminhando para tomar a segunda decisão mais importante de sua vida. Com quem você vai passar o resto da vida neste mundo? Pois a primeira decisão você já tomou. E qual foi? Entregar o governo de sua vida ao Senhor Jesus. Portanto, é hora de colocar o joelho no chão
e buscar a Deus para não ser enganado pelo seu coração, não ser enganado pela aparência, como nós falamos há pouco. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 2, temos uma advertência da Escritura, quando diz: não é bom proceder sem refletir. Antes de proceder, reflita. E a Escritura ainda diz: peca quem é precipitado. Mais um lembrete para você guardar. Observe para se comprometer e não se comprometa para observar. A observação vem antes do compromisso e não depois. O conselho é um dos principais ingredientes, um dos principais elementos nesse momento. O discípulo deve conversar com seus pais, com seus vínculos próximos, líderes e pastores, ouvindo com atenção e considerando cada palavra. Não deve haver pressa nem ansiedade. O texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, nos diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Esta é hora para buscar convicção diante de Deus, certeza de que esta é a pessoa certa para se casar. Ainda não é o momento para dar asas ao coração. Pense bem, gostar é condição necessária, mas não suficiente para casar-se. Concluída a observação, o que fazer? Caso, após a criteriosa observação, a conclusão seja: sim, essa é a pessoa certa. Então, debaixo de conselho, orientação dos pais e autoridades na igreja, os discípulos poderão declarar-se, assumindo um compromisso para casamento. E aqui nós vamos agora para o terceiro tipo de relacionamento entre os jovens: a amizade com compromisso. Esta é a fase do relacionamento entre o rapaz e uma moça que se escolheram para se casar. Na verdade, é o desenvolvimento da amizade que já existia entre eles e agora crescerá em direção ao casamento. Este relacionamento envolve dois princípios. Primeiro, o compromisso. Estão comprometidos um com o outro para o casamento. Não é um simples relacionamento sem responsabilidade, para satisfação pessoal apenas. Eles comprometeram sua palavra, como nos diz o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, o Senhor diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, e a tua palavra não, não. O que disto passar vem do maligno. O segundo princípio é a santidade. Um relacionamento sem intimidades físicas até o casamento. Como nós vimos, já lemos anteriormente, o texto de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao 8. Deixa bem claro o princípio da santidade. Longe de nós, longe de dois solteiros que ainda não se casaram, longe deles toda intimidade física. Quem pode se comprometer? Em primeiro lugar, um discípulo, para se comprometer, deve estar fundamentado e firme no Senhor. Jamais poderá ocorrer um compromisso entre um discípulo e alguém que não se converteu ao Senhor Jesus. Não há comunhão entre luz e trevas. Em segundo lugar, ele deve considerar o parecer dos pais, pastores e demais irmãos com quem esteja vinculado. Estes devem avaliar sua condição para desenvolver um relacionamento de compromisso. Não assuma esse compromisso, principalmente sem a clara bênção de seus pais e pastores. Em terceiro lugar, o rapaz deve estar principalmente, isso vale principalmente para o rapaz deve estar com a vida profissional encaminhada, ou seja, já estar trabalhando, fazendo uma faculdade, um curso profissionalizante
ou aprendendo um ofício com clara perspectiva de futuro, que o deixe apto para suprir uma família. Pessoas que estejam cursando ensino médio ou cursinho não se enquadram aqui. E como é o relacionamento dos comprometidos? Nessa fase do relacionamento, devem se conhecer ainda mais, crescendo na amizade e no serviço. Serão mais uma junta e ligamento. Portanto, deve haver entre os dois oração, edificação, alvos e tantas outras coisas. Devem fazer a obra e continuar cooperando com o propósito de Deus. Uma vez comprometidos, esse casal de discípulos continuam solteiros. Não se esqueçam disso. Estão comprometidos para o casamento, mas continuam solteiros. Portanto, não devem se isolar. Pelo contrário, deve continuar relacionando-se com os demais irmãos como antes. É fundamental que haja muita conversa. É um tempo importante para exercitar o diálogo, falarem o que pensam, concordar e discordar. Deve haver exortação, admoestação e edificação. Tudo com amor e respeito para a glória de Deus. Conversem sobre seus planos, valores e ideais para o futuro juntos. Prepare-se para esta bênção que se chama casamento. Mas cuidado para não se centrarem exclusivamente nas conversas do casamento, atrapalhando o conhecimento mútuo e o serviço a Deus. Que tipo de relacionamento físico deve haver entre os comprometidos? Como já aprendemos até aqui, a intimidade física é reservada exclusivamente para o casamento. Antes disso, não deve haver mais do que expressões de carinho e afeto. Os comprometidos não podem ter mais intimidade física do que teriam com qualquer outro irmão. O cuidado deve ser redobrado nessa fase. As demonstrações de carinho não podem despertar a sensualidade. É necessário honestidade e desejo de agradar a Deus. Os dois devem ajudar um ao outro a fim de manterem um relacionamento santo e puro diante do Senhor. Se for necessário, um não deve ter receio de frear o outro. Nunca devem achar que são fortes e podem andar perto do limite. Isso é um engano, uma armadilha, e não devem cair nisso. Os comprometidos podem expressar amor e afeto especiais por meio de presentes, cartas e declarações, sempre mantendo uma linguagem santa. O principal é o desejo profundo de ser santo e o temor e cuidado para não defraudar o outro, não despertar no outro um desejo ao qual você não possa satisfazer. Lembre-se, a santidade agrada a Deus e alegra o seu coração. O que não podem fazer? Não podem beijar-se na boca, ficar abraçados, trocar carícias, conversar coisas que excitem. O que não devem fazer? Ficar sozinhos. Não devem ficar sozinhos. Fujam da impureza, como a Escritura nos alerta. O que podem fazer? Tudo o que fazem com os outros irmãos. Sigam o conselho que Paulo deu a Timóteo, que as moças tratem os rapazes como irmãos e que os rapazes tratem as moças como a irmãs, com toda a pureza. Fujam, e concluindo, fujam da aparência do mal. Que o Senhor continue os orientando, os abençoando, no nome de Jesus, para trilharem com santidade esse caminho que os levará até o casamento, no nome de Jesus. Vamos às nossas perguntas. Considere atentamente. Pergunta número 1. Quais são os 3 tipos de relacionamento entre os solteiros? Pergunta número 2. Como Deus espera que nos relacionemos?
Pergunta número 3. Por que não usamos a palavra namoro entre nós? Pergunta número 4. Quais são as duas fases da observação? Pergunta número 5. Quais são as duas decisões mais importantes na vida? E pergunta número 6. Quem pode se comprometer para o casamento? Graças a Deus.